Tito capítulo 2, 9 e 10 nos diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam eles respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Senhor, nós lemos a tua palavra e precisamos ser edificados por ela. Fala aos nossos corações. Senhor, a vida profissional é algo muito real do dia a dia de cada pessoa aqui. Nós precisamos acertar nesta área. Nós precisamos glorificar a Ti por meio da nossa profissão. Então ajude-nos nisso, ó Deus. Faça-nos crescer profissionalmente em nome de Jesus e por meio do reto ensino da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre colocar em ordem a nossa vida profissional. A exposição de Tito tem esse tema: ponha em ordem a sua vida. Com base nesse tema que nós temos trabalhado todos os domingos aqui, estudando esta carta de Tito. Nós vimos que Paulo escreve para Tito, meados ali do ano de número 64, e o pedido de Paulo a Tito é que colocasse em ordem as coisas em Creta. Vai lá, Tito, coloque em ordem todas as coisas em Creta. E a partir daí, Paulo começa a falar para Tito como que essas coisas seriam colocadas em ordem. Primeiramente, com a liderança da igreja. Tito, os líderes da igreja precisam ter uma vida exemplar. Depois, lá no capítulo 2, Paulo vai falar para Tito sobre o cuidado que os homens da igreja deveriam ter. Os homens precisam ter a vida em ordem. Depois ele fala para as mulheres precisam ter a sua vida em ordem. Depois, e nós vimos na semana passada, o texto fala aos jovens. O que nós vemos então no processo aqui da carta de Tito, é que a igreja, para viver bem e glorificar a Deus, precisa ter a vida em ordem. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Quando a gente começa um ano, como estamos começando 2022, precisamos colocar em ordem a nossa vida. E hoje a gente vai falar da vida profissional. E é muito interessante, irmãos, e ao mesmo tempo especial, nós vemos que o Senhor nos dá conselhos, orientações e preceitos claros sobre como deve ser o nosso proceder dentro da nossa empresa. Isso porque às vezes a gente faz uma dicotomia. Acha que a vida com Deus só tem a ver com esse momento aqui, do culto, da adoração, do momento em que a gente ergue as mãos para bendizer o nome do Senhor. Claro que isso aqui tem muito a ver com a vida cristã. Mas enganam-se aqueles que pensam que amanhã, segunda-feira, às 8 da manhã, lá no escritório, não tem nada a ver com Deus ou com a vida cristã. É um grande equívoco. Nós temos a nossa vida diante de Deus. Este momento é um momento santo de culto ao Senhor, sim, mas amanhã no trabalho eu continuo diante de Deus, precisando adorar a Deus, glorificar a Deus por meio da minha vida profissional. Essa forma desconexa de vida cristã e vida secular, essa dicotomia que muitos cristãos têm feito, tem sido um grande prejuízo na sociedade quando se fala dos crentes atuando no mundo. É aquele crente que aqui dentro fala em línguas, profetiza, é uma bênção, mas é um picareta miserável lá na empresa na segunda-feira. Isso não glorifica a Deus, pelo contrário, isso mancha o evangelho, isso envergonha o evangelho. Nós precisamos entender que aqui dentro a gente é crente, mas quando a gente coloca o pé lá no estacionamento, a gente precisa ser muito crente também. E depois indo lá na pizzaria pedir a pizza, a gente tem que ser muito crente também. E amanhã no trabalho a gente precisa ser muito crente também. Porque assim nós glorificamos a Deus. Veja que esta é a forma como Paulo vai escrever para Tito. Se nós observarmos a carta de forma panorâmica, você vai ver que esta ideia de colocar a vida em ordem tem muito a ver com o propósito de nós testemunharmos de Cristo Jesus. Quando a gente lê o verso 7 do capítulo 1, Paulo fala o seguinte aos bispos: que eles sejam irrepreensíveis. Coloquem a vida de vocês em ordem, e lá fora, vocês, líderes da igreja, sejam irrepreensíveis. Que ninguém aponte o dedo para o pecado de vocês. No verso 16 do capítulo 1, Paulo falando sobre os falsos mestres, vai dizer que eles pregam a palavra de Deus, mas que com as suas obras, lá fora, eles negam aquilo que pregaram. Quando nós lemos o capítulo 2, verso 2, escrevendo aos homens, Paulo vai dizer que eles sejam respeitáveis. Significa que os homens da igreja lá fora precisavam ter o respeito da comunidade.
Quando nós lemos o capítulo 2, verso 5, em relação às mulheres, que elas tivessem um proceder digno para que a palavra de Deus não fosse, pelas atitudes delas, difamada. Veja a necessidade de uma vida santa para que o evangelho não fosse difamado. No versículo 7 do capítulo 2, falando a Tito, Tito, torna-te padrão, seja exemplo, dentro e fora da igreja. E olha que interessante no verso 8, não tendo indignidade nenhuma para se dizer ao seu respeito, para que o evangelho não fosse difamado. Ainda no capítulo 2, verso 10, e nós lemos, a fim de ornarem a doutrina de Deus por meio do nosso comportamento. E no capítulo 2, verso 12, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Qual é a relação de todos estes textos que nós lemos? Está justamente no fato de que nós glorificamos a Deus. Pode tirar os médios do meu microfone e um pouco do grave também, por gentileza. Quando nós glorificamos, quando nós vivemos uma vida de excelência lá fora, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos reforçando a mensagem que nós estamos testemunhando e proclamando por meio das palavras. As nossas ações falarão muito alto em relação ao testemunho que daremos de Cristo por meio das nossas palavras. Deus é glorificado por meio de uma vida irrepreensível da sua igreja. Por isso, falar da vida profissional e viver a vida profissional como bons cristãos é muito importante. Porque se você se lembrar do propósito para qual o Senhor nos chamou, lá em Tito, capítulo 1, para sermos promotores, lembram? Do Evangelho, da verdade e da esperança. Para nós promovermos a fé, a verdade e a esperança, foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas como que eu vou promover isso? Falando, testemunhando de Cristo, mas também tendo uma vida irrepreensível. Por isso Paulo bate tanto nessa tecla. Vocês precisam ter um proceder digno diante dos de fora. E levar a sério a nossa vida profissional é importante para que faça eco o sermão e a pregação do Evangelho quando nós o fizermos. Pastor, mas como é que eu vou colocar minha vida profissional em ordem e glorificar a Deus lá no meu trabalho? O texto vai nos apresentar 3 princípios aqui: obediência, respeito e honestidade. Pastor, a gente só precisa disso? Não. Mas estes são os 3 princípios que o nosso texto apresenta: obediência, respeito e honestidade. Se você adotar esses 3 princípios na sua vida, com certeza Deus será glorificado por meio da sua vida profissional. Pastor, eu vou ganhar dinheiro com isso? É possível. É possível. É possível que você seja bem-sucedido financeiramente justamente porque adotou um modo de vida excelente que Deus recomendou para os seus. É possível que isso aconteça. Mas essa não é uma promessa de Deus. Porque Deus não está interessado no nosso ganho financeiro. Deus está interessado no nosso caráter. Porque Deus não está interessado nas nossas promoções. Deus não está interessado no nosso aumento salarial. Ele está interessado em nós testemunharmos dele aonde quer que nós estejamos. Vamos falar então primeiramente sobre a obediência. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Veja que o texto pede para que em tudo nós sejamos obedientes. A obediência, a sujeição, é resultado daqueles que têm vida com Deus. Quem tem vida cheia do Espírito Santo consegue se submeter a alguém. Quando nós lemos o texto lá de Efésios, capítulo 5, verso 21, o verso 18 vai nos falar: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E qual será o resultado de alguém cheio do Espírito Santo? O verso 21 vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Significa então que se você não está disposto a se sujeitar a alguém, a obedecer a alguém, é porque você tem que rever primeiramente o seu relacionamento com Deus. Se você tem muita dificuldade de se sujeitar aos homens, é porque você também tem tido dificuldade de se sujeitar a Deus. Se para você é muito difícil obedecer e seguir ordens de alguém, você tem que pensar se de fato você está cheio do Espírito Santo. Porque resultado da vida cheia do Espírito Santo está justamente em nos sujeitarmos uns aos outros.
É muito interessante que no nosso país a gente fala muito assim, o brasileiro ele tem uma veia empreendedora. Mas será que isso é algo realmente positivo? Será que o sonho que muitos brasileiros têm de montar o seu próprio negócio, de não trabalhar registrado CLT, de ter a sua independência, o seu negócio próprio, será que isso de fato é uma demonstração de algo positivo? Cuidado. Talvez isso esteja demonstrando um coração arrogante, que não quer se submeter a ninguém, que não quer cumprir ordens, que não quer cumprir horário, que não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Som do seu coração. Será que esse desejo seu de abrir um negócio próprio tem a ver em glorificar a Deus de uma forma que ninguém está fazendo e por isso você tem que ter este negócio próprio? Ou será que isso está intimamente ligado à sua insubmissão, à sua falta de temor a Deus, que te faz alguém insubmisso ao próximo? Alguém que não consegue se sujeitar ao mínimo de regras de conduta para boa convivência no seu trabalho. Falando ainda da obediência, a obediência indica um coração humilde. Por que isso tem muito a ver com a vida santa, com a vida em ordem? Porque alguém que consegue obedecer ao outro demonstra humildade. Eu tenho humildade para ouvir, eu tenho humildade para seguir ordens, eu tenho humildade para reconhecer que talvez o jeito que eu estou fazendo não seja o melhor, e que talvez aquilo que o meu patrão está pedindo seja o melhor caminho, seja a melhor direção. Se nos falta humildade, se o tempo todo a gente acha que do nosso jeito é certo, é sempre a melhor maneira, esse coração arrogante não glorifica a Deus. E é por isso que muita gente vai mal na sua vida profissional, porque não tem a humildade de ouvir e seguir ordens. Algo muito típico da geração mais nova. Meninos que com 20 anos se recusam a fazer aquilo que o chefe pede. Isso eu não vou fazer. Isso eu não quero. Uma dificuldade de cumprir ordens simples. Registre o seu ponto às 8 da manhã, faça o seu almoço dessa forma, dessa maneira, cumpra a ordem desse relatório, esses e esses processos e etapas. Talvez a sua insubmissão esteja revelando não apenas um coração vazio do Espírito Santo, mas também um coração orgulhoso e arrogante demais, que se sente sempre dono e senhor de toda a situação. Quando nós falamos de obediência, há um aspecto muito interessante nisso também. Não veja a obediência sempre como algo ruim. Veja a obediência também como algo gracioso da parte de Deus, como uma bênção do Senhor. Enganam-se aqueles que pensam que tomar decisões gerenciais o tempo todo é algo fácil, é algo simples. O seu chefe, o seu líder, quando toma uma decisão, isso pesa para ele. Ele sabe muitas vezes que aquilo que ele decidir pode colocar em risco o emprego de diversos pais de família. E não pense que é fácil você dormir pensando todos os dias se você acertou ou não em decidir a coisa daquele jeito. É duro, é difícil. Para aquele que é empresário, conviver com a ideia de que funcionários estão dependendo dele lá no dia 5, é duro, é difícil. Não é fácil você imaginar que a decisão que você tomar pode colocar um pai de família em situação desesperadora. Então, quando você se vê nessa condição de cumprir ordens, agradeça a Deus. E fala, Senhor, eu quero obedecer, porque para mim é um privilégio. Que bom que não está sobre mim o peso dessa decisão. Apenas está sobre mim o peso da ação. Que bom que alguém por trás de mim está levando essa responsabilidade dura de decidir sobre o futuro das coisas. Por isso, obedecer é importante. E obedecer é gracioso. Mas, pastor, até que ponto nós devemos obedecer? Porque falando assim, pastor, dá a impressão que tudo que o meu chefe mandar eu fazer, eu tenho que fazer e pronto. E aí, quando você pensa no contexto aqui dos crentes cretenses, essa pergunta é muito importante. Porque aqui em Creta, como nós já vimos anteriormente, nós não estamos falando de uma cidade santa, de crentes piedosos. Lembra que nós falamos dos cretenses? Ímpios, pagãos, idólatras, pessoas que não amavam a Deus, que não temiam ao Senhor. Agora imagine você se submeter à ordem de chefes assim. Você seguir pessoas que não amam a Deus, que não têm os mesmos princípios, os mesmos valores, que não encaram o temor ao Senhor como você encara.
Pastor, eu tenho que obedecer a essas pessoas? Eu penso que essa era a pergunta que os cretenses estavam se fazendo a Paulo. Paulo, você tem certeza? Paulo, você não conhece como é o meu chefe. Ele é um ímpio miserável. Aquilo ali não tem amor nenhum no coração. Aquilo ali trata as pessoas de qualquer jeito. Eu tenho que obedecer a ele. E Paulo fala, sim. Mas qual é o limite desta obediência? Há uma regra muito importante. Eu obedeço a todas as autoridades constituídas por Deus sobre a minha vida, enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Se a ordem que está sendo me dada não contraria um preceito bíblico, então eu obedeço. Ainda que talvez eu ache que aquele não seja o melhor caminho, não seja o melhor caminho. Dá para entender a proposta? Às vezes a gente não quer obedecer porque aquilo não é do jeito como nós gostaríamos que fosse feito. Só que esse não é o padrão para você dizer se deve ou não obedecer. Não é o que você acha, não é a sua opinião, nem é a sua experiência. É aquilo que diz a Escritura. De repente seu chefe vira e fala, eu quero que pinte isso aqui de cinza. Aí você pensa assim, nossa, mas cinza é feio. Cinza não é a cor legal. Ah, se fosse amarelo seria bem melhor. Mas você concorda comigo que cinza ou amarelo não quebra um preceito bíblico? Então, se não quebra o preceito bíblico, ainda que ofenda a sua opinião particular, pessoal, ainda que ofenda talvez aquilo que você entenda como sendo a melhor gestão, se não rompe com um preceito bíblico, cumpra, obedeça em tudo, porque nós somos servos do nosso Deus. O texto vai nos dizer também que esta obediência traz satisfação. E sabe qual é a coisa boa dessa satisfação dos nossos chefes? É que isso vai virar uma ponte para nós falarmos de Cristo para eles. Nós precisamos entender que aquele ímpio, homem mau, que de repente nos lidera, nos dirige, cuida de nós lá na empresa, precisa do Evangelho de Cristo Jesus. E o que Paulo está colocando aqui é que obedecermos a estes homens criará um meio, um caminho, uma ponte, para que você sente com ele e fale, olha, eu preciso falar de Cristo para você. Eu preciso falar de algo que mudou a minha vida, e de alguém que mudou a minha vida, e este alguém é Jesus Cristo. Obedeça e cumpra ordens, desde que elas não quebrem algum preceito da Escritura. Porque pode ser que Deus esteja querendo criar uma oportunidade para você testemunhar dele lá no seu trabalho. O Salmo 37, verso 3, nos diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esses preceitos são maravilhosos para as nossas vidas. Porque o verso 1 do Salmo 37 diz o seguinte, não te indignes por causa do malfeitor. Não fique indignado nem com inveja lá do seu patrão, aquele homem ímpio. Não fique pensando, Senhor, que cai um raio sobre a cabeça dele. Não queira o mal, não deseje o mal, não faça isso. Aí vem o verso 3. Confia no Senhor, faça o bem, alimenta-te da verdade, obedeça em tudo. Traga satisfação ao coração deste, por mais que ele não mereça. Porque pode ser que Deus queira fazer coisas extraordinárias por meio da sua vida, no seu bom relacionamento com o seu chefe, ainda que ele não mereça isso. A obediência é algo muito importante. Fala muito sobre quem nós somos. Se nós somos crentes de verdade, se nós somos crentes cheios do Espírito Santo, se há humildade em nosso coração. Então comece a se dispor a cumprir ordens, a se sujeitar, a obedecer, a ouvir. Se lhe foi solicitado fazer uma tarefa, faça com excelência. Ainda que na sua opinião você fizesse de outro jeito ou optasse por outra maneira, mas faça com excelência. Ainda que você ache uma tolice fazer aquele trabalho, mas isso daqui é retrabalho, mas esse relatório de novo, faça. A sua obediência quebrantará corações e dará acessos a pessoas e lugares para testemunhar de Cristo a elas. Mas o texto não fala apenas da obediência, ele também nos fala sobre respeito. Diz o texto então, não sejam vocês respondões.
A palavra usada por Paulo aqui é antilegontais, que nos foi traduzido como respondões. E o que significa isso? Significa uma oposição hostil. Você se opor a uma ideia, a uma proposta, de modo agressivo, hostil, gritando, agredindo, violentamente. Paulo fala, não vivam desse jeito. E algumas considerações importantes aqui. Discordâncias, frustrações, insatisfação, tudo isso faz parte da realidade do mundo caído. Nenhuma empresa será perfeita. Nenhum chefe será perfeito. Nenhum ambiente de trabalho será plenamente satisfatório e agradável, em lugar nenhum. Nenhum salário será suficiente para satisfazer plenamente as nossas expectativas. Significa que em todo lugar que você estiver, por conta dos efeitos da queda, sempre será um lugar com alguma dificuldade, com algum problema. Não se engane, cedo ou tarde você vai se frustrar. Cedo ou tarde você vai se frustrar. O Senhor me deu a graça de trabalhar e servir dentro de um colégio cristão. E talvez as pessoas pensem, lá vai ser um paraíso, vai ser tudo perfeito, é um colégio cristão. Todos os funcionários são crentes, a direção do colégio é crente, então tudo vai ser uma maravilha. Não. Existirão erros, problemas, pecados. Tudo isso acontece em todos os lugares. E o segredo está em como nós vamos lidar com isso. E Paulo nos propõe um contraste aqui. Existe um jeito que, infelizmente, muitas vezes é o que nós usamos. Bater na mesa, gritar e falar, isso eu não faço. Desse jeito não. Você me respeita, fala direito comigo. Desliga o computador, joga os documentos na mesa, sai pela porta, responde o seu chefe, péssimo comportamento, chega atrasado no dia seguinte, arruma atestado lá na Praça da Sé, vai fazendo um monte de coisa errada e picaretagem, porque não concorda. E aí quando alguém vai chamar a sua atenção, você fala, não, mas é porque aqui nessa empresa está tudo errado. E você acha que o seu proceder errado contribui com alguma coisa? Ah, não, porque eu faço aqui desse jeito, porque essa empresa aqui, pastor, só Deus para ter misericórdia. Para ter misericórdia da sua vida, miserável. Você serve a Deus. Você não serve ao seu mau chefe. Você não serve àquela empresa cheia de erros nos seus processos e protocolos. Você é um servo de Deus. Lembra isso, você é um servo de Deus, servindo a Deus na empresa. Mas a empresa é só um lugar onde você serve a Deus. Entenda isso, coloca isso na sua cabeça. O relatório não é para o meu chefe nem para a minha empresa, é para a glória de Deus. Chegar no horário não é pela empresa, talvez ela não mereça mesmo. É para a glória de Deus. Ser pontual nos meus compromissos, nas minhas atividades, nos meus relatórios, nos meus trabalhos, não é para aquela empresa que atrasa o meu salário, é para a glória de Deus. Esta é a forma correta de nós vivermos e enxergarmos a nossa vida profissional. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. Diz assim o verso 6, 7 e 8. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Não é da empresa, não é do chefe, receberá do Senhor. Seja ele servo, seja ele livre. Paulo, falando aos crentes de Éfeso, ele diz o seguinte: façam, não para homens, mas como se vocês estivessem fazendo para o Senhor. Façam com excelência, para glorificar a Deus. Façam da melhor maneira, de boa vontade, com qualidade, com excelência, com dedicação, para engrandecer ao nosso Deus, sabendo que qualquer coisa boa que nós fizermos, o Senhor nos recompensará. Não é a empresa. Talvez aquela empresa nunca reconheça mesmo o seu valor, mas o Senhor, do jeito dele,
que eu não sei te dizer como, mas do jeito dele, porque ele é fiel e cumpre, e ele disse aqui na palavra dele, ele mesmo te recompensará. Então não seja um respondão. Não seja alguém que vai desligar o computador e sair no meio do expediente, batendo o pé, fazendo bico, relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, faltando, comprando atestado, dando cano. Não faz isso não. Seja excelente, ao ponto de constranger o seu chefe. Ao ponto dele virar e falar, rapaz, eu te trato tão mal, eu te pago tão mal, e você faz a coisa tão bem feita. E ainda que ele não faça isso, saiba que o Senhor te recompensará do jeito dele e da maneira dele. Como lidar com os problemas, então? Como lidar com essa situação? Se eu não posso ser hostil, se eu não posso fazer essas coisas do qual eu acabei de dizer, o Salmo 37 nos dá uma boa indicação. Verso 8 nos diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deixa a ira, abandona o furor, não faz bico não faz cara feia, não vai postar textão nas redes sociais. Abandona o furor, não te impacientes, não te inquiete, não chuta a porta, porque certamente tudo isso acabará mal. O texto de Jeremias, capítulo 29, verso 7, nos traz também algo muito belo sobre como nós devemos proceder em situações assim. Jeremias 29, 7 nos diz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O povo estava indo para a Babilônia, ser escravo na Babilônia, ser oprimido na Babilônia. Jeremias vai escrever para esse povo, e aí você pensa, gente, vocês estão aí na Babilônia, esse povo não presta, esse povo é ímpio, faz as coisas tudo de qualquer jeito, se der um tempo, mata algum dos babilônicos, está tudo certo. Vocês são os eleitos de Deus, eles são raça de víboras. Não é isso que Jeremias e que o Senhor diz ao seu povo, ele fala, olha, trabalhem pelo bem da cidade, orem pela cidade. Não é maltrate o seu chefe, faça de qualquer jeito, nem maltrate a sua empresa, nem difame a sua empresa, não é nada disso. A orientação do texto é, trabalhe pelo melhor e ore para que Deus mude a realidade. Porque a nossa paz passa também pela paz e pelo bem do lugar onde nós estamos. Considere que se Deus te colocou nessa empresa, se Deus te colocou nesse trabalho, se Deus te deu esses funcionários que você tem aí na sua empresa, caso você seja empresário, não trate mal, não faça o errado, não seja hostil, faça o bem. Entenda que o bem destes que estão ao seu redor será importante para o seu bem também. Por fim, obedeça, respeite e seja honesto. O verso 10 nos diz assim, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Não furtem. Ao sermos contratados por uma empresa, nós estamos oferecendo nosso tempo, nosso talento, em troca de um recurso. Você é chamado lá numa entrevista de emprego, você então tem uma proposta ali. Trabalhar num determinado tempo, segunda a sexta, de segunda a sábado, num determinado horário, e você tem um talento. O talento da administração, o talento da mecânica, o talento da pedagogia, o talento daquilo que Deus te deu. A empresa está contratando você para isso. Contratando o seu tempo e o seu talento. Em troca, a empresa vai te dar um recurso por isso. Não roube a sua empresa, nem no talento, nem no tempo e nem no recurso. Não seja desonesto. Este é um princípio importante. E pode parecer besteira, mas preste atenção aqui. Muitos irmãos em Cristo que são empresários já me disseram o seguinte, pastor, eu não gosto de contratar crente. Por quê? Porque eles são relaxados demais. Porque eles acham que por ser crente, a gente ser irmão em Cristo, pode chegar atrasado, pode fazer de qualquer jeito, que tudo no final é um sorriso, uma oração, um tapinha nas costas e falar a paz do Senhor. Miserável. Não é assim. Tempo, talento e recurso. Deus nos deu. Saibamos administrar isso com honestidade. Você é desonesto
quando tendo condições de fazer com excelência, faz de qualquer jeito, faz relaxadamente. Você é desonesto quando, tendo um tempo determinado para fazer as suas atividades, fica enrolando lá no banheiro 10 vezes no dia, no WhatsApp toda hora respondendo mensagem, parando para tomar café a cada 5 minutos, chegando atrasado e saindo mais cedo, 1h30 de almoço. Você está roubando o tempo para o qual você foi contratado. E isso não agrada a Deus. Isso não glorifica ao Senhor. Isso não abre portas para que você testemunhe de Cristo. Não seja desonesto, nem com o talento, nem com o tempo, e claro, muito menos com os recursos. Se aquilo pertence à empresa, da empresa é. Então não use a seu favor. A internet da empresa é a internet da empresa. Bota dados aí no seu celular, miserável. Não fica roubando o Wi-Fi da empresa, não. Não fica roubando os recursos da empresa, desviando dinheiro, pegando reembolso falso de notinha. Não faz isso, isso desonra a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Isso é pecado. Quantas vezes, infelizmente, a gente vê pessoas empacando na vida profissional porque tem vícios bobos, como estes da falta da obediência, do desrespeito e da desonestidade. Deus nos chama para ter uma vida virtuosa na igreja e fora da igreja também. Então glorifique a Deus e faça com excelência as coisas. O texto nos diz, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Você tem que ser alguém tão santo, tão honesto, tão correto na sua empresa, ao ponto de que no dia em que alguém levantar alguma acusação contra você, o seu chefe vira e fale, não, esse daqui não. Você pode falar de qualquer outro aqui dentro, mas esse aqui não. Esse eu confio. Esse eu entrego a chave da empresa, do cofre da empresa na mão dele, porque eu confio, porque é honesto, porque é justo, porque é correto. E onde essa honestidade é demonstrada? Naquele dia que o chefe dá lá um cheque de R$1.000 e você descontou no banco e trouxe R$1.000 certinho? Não, a honestidade não é provada nesse momento. A honestidade é provada em coisas simples. A honestidade é provada naquele que chega 5 minutos atrasado e fala para a empresa, olha, eu errei, eu cheguei atrasado. Estou à disposição para que seja descontado no meu salário porque eu errei. Ou então estou à disposição a ficar 5 minutos mais tarde ou 5 minutos do meu horário de almoço porque eu errei, porque eu falhei. A honestidade é demonstrada num clipes que cai no chão e você pega com decência, com ordem, coloca, guarda, não embolsa. Se Deus fosse condenar todo mundo que rouba a caneta Bic da empresa, ninguém ia para o céu. A honestidade é demonstrada em pequenas coisas, em pequenas atitudes. E tudo isso glorifica ao Senhor. Irmãos, nós vimos 3 princípios importantes aqui. Obediência, respeito e honestidade. Ponha em ordem sua vida profissional. Pensa comigo aqui. Qual desses 3 problemas tem sido o maior problema na sua vida? Você tem tido dificuldade de obedecer ordens? De cumprir as tarefas que te pedem? Comece a considerar que você precisa de dedicação, que você precisa pedir ajuda às vezes, falar, olha, chefe, eu quero cumprir essa ordem, eu quero cumprir essa tarefa, mas eu não estou fazendo com excelência porque eu não sei, porque eu não estou conseguindo. Não tenha vergonha, não. Às vezes, para obedecer, você precisa saber fazer, e às vezes você não está fazendo só porque você não sabe fazer direito, então peça ajuda. Estude para aquilo, se prepare para aquilo. Se disponha a fazer com excelência. Ore, Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo cumprir aquelas tarefas. Me ajuda e me capacita, Senhor, a fazer com excelência. Como é que tem sido a sua postura? Você tem respondido de forma hostil às coisas erradas que acontecem no seu ambiente de trabalho? Briga com todo mundo, discute com todo mundo, toda hora pede demissão. Aí sua vida profissional não vai para frente. Ai, pastor, porque Deus tem algo melhor para mim. E quando é que você vai aprender a viver como um adulto no mundo caído, enfrentando as dificuldades e mudando as circunstâncias? Seja homem. Tem esses problemas aqui, as soluções são essas e eu quero trabalhar para mudar esse negócio. Para de ser moleque, pedir demissão toda hora. É porque eu sinto dificuldade, pastor. Enfrenta a dificuldade.
Para de forma hostil, de fazer de forma hostil as coisas. Encare os problemas, enfrente as situações. Seja adulto, se tem algum problema acontecendo, não fica conversando no corredor da empresa não. Chama o chefe, chama o colega e fala, vamos sentar aqui, vamos resolver esse negócio. Tem coisas erradas acontecendo, a gente precisa fazer. Na hora que receber bronca, não fica de biquinho no canto não. Abaixa a cabeça e fala, você tem razão, eu errei e vou me empenhar para melhorar, para acertar, para fazer bem feito. Não fica com molecagem não. Porque infelizmente a gente sofre com uma geração ruim de trabalho. De gente que não quer pegar para obedecer e fazer bem feito, de gente que por qualquer dificuldadezinha mínima, é porque estacionaram lá na minha vaga, é porque não sei o que lá na empresa, não sei o que lá, é porque colocaram o meu e-mail errado, acho que eu não quero mais ficar aqui. Vira homem, rapaz. Trabalha direito, enfrenta as dificuldades, saiba lidar com as frustrações, trata com quem tem que tratar, resolva com quem tem que resolver, senão você não vai parar em empresa nenhuma. Vai chegar com 30, 40 anos, vai estar lá com o currículo cheio de empresas e sem condições de ser contratado em lugar nenhum. Aí vai vir aqui na reunião de oração e falar, ai pastor, ora pela minha vida. Tem que orar para Deus mudar seu coração, não é mudar seu currículo não, é mudar seu coração, mudar sua postura, colocar em ordem sua vida profissional para você chegar na empresa e fazer ali algo que glorifique a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que lá dentro a gente tem que ser cristão de verdade e mudar o nosso comportamento. E a honestidade? Talvez a honestidade seja o seu problema. Para de chegar atrasado. Ai, pastor, porque aqui na empresa ninguém liga. E você não está servindo a empresa, você está servindo a Deus. Na hora que você sentou lá para te contratarem, a pessoa falou com você, seu horário de entrada é essa, seu horário de almoço é esse, então cumpra certinho. Ah, pastor, isso é muito Caxias. Não, a gente tem que ser muito crente, irmão. Às vezes lá em casa a gente tem umas discussões assim. Porque, irmãos, todos os dias eu trabalho no mínimo 8 horas por dia. Mesmo que eu possa cancelar uma visita, cancelar uma reunião, não vir, ninguém vai me supervisionar. Nenhum presbítero liga para mim e fala, ei, pastor, está trabalhando hoje? Pastor, são 10 horas, o senhor está trabalhando? E aí? Tá ou não está? Nenhum de vocês fazem isso comigo. Mas eu sirvo a Deus. E tem que ter consciência disso. Irmãos sérios estão dando dízimo, contribuindo, e isso sustenta a mim, sustenta a minha família, sustenta os meus filhos. Eu não posso, de jeito nenhum, ser relaxado no meu trabalho e falar, hoje eu vou trabalhar só 2 horas só, fazer uma média aqui só e já está bom. Não. Ah, mas ninguém liga, pastor. Deus liga. Ele está vendo. E você se comprometeu. Você falou, eu vou fazer desse jeito. Para de inventar desculpa. Se você é autônomo, presta atenção, você é autônomo. Dê um prazo, cumpre o prazo. Falou que vai entregar dia 20, entrega dia 20. Fica sem comer, mas faz aquilo que você prometeu. A gente vive uma sociedade difícil. O camarada falou, vou te entregar os móveis dia 15. 15 de quando? 15 de quando? Que nunca chega dia 15. Seja justo, seja honesto. Vira e fala, não, olha, o meu prazo é esse. A minha condição é essa. Pastor, mas se eu fizer isso, ninguém me contrata. Quem te sustenta não são seus clientes, é Deus. Então seja honesto. Fala, olha, o negócio é o seguinte, o preço é esse, o prazo é esse, o que eu preciso para fazer bem feito é assim, e uma coisa eu te garanto, estou te dando 60 dias, 90 dias, 1 ano, mas eu vou te entregar no prazo e vou fazer bem feito. Ah, mas assim não dá. Tá bom, você quer que eu minta para você? Eu te falo que vou te entregar em 30 dias e te deixo esperando 60. Mas você não é um qualquer um, você é crente. Então faça o que é certo. Cumpra os seus prazos. E atenda bem os seus clientes. E quando errar, fala, eu errei. Ah, pastor, mas eu vou perder o cliente. Que perca. Perca, aprenda a fazer certo. Não fique inventando historinha, mentira. Falando que o motoboy caiu, que choveu demais, que choveu de menos. Fala, eu errei. Me planejei errado, orcei errado, contratei errado e tudo deu errado. Por isso que eu não consegui te atender bem. Se você quiser continuar sendo meu cliente, eu prometo me empenhar para fazer melhor da próxima vez. Se você não quiser mais ser meu cliente, eu entendo que é a consequência do meu pecado e do meu mau planejamento, eu vou mudar e Deus vai me honrar. Porque não é o seu cliente que te sustenta, é Deus. E se você faz as coisas erradas, Deus nunca vai te abençoar fazendo as coisas certas. Te dando as coisas certas. Então, postura justa e correta. Quem errou no relatório? Fui eu que errei.
Mas eu vou ser mandado embora, pastor. Tá bom. Eu não vou mentir, não vou esconder, não vou jogar a culpa no outro. Não vou apagar meu login lá no sistema da empresa, não. Eu vou assumir, fui eu que errei. Se a empresa puder ter paciência comigo, eu me disponho a fazer certo da próxima vez. Se não tiver, eu quero ser honesto, eu quero ser justo e dizer que o erro foi meu. E Deus vai te abençoar, irmão. Creia nisso. Deus vai te abençoar. Para de viver uma vida lá na empresa como se você não fosse crente. Agora, concluindo, o texto vai nos dizer o seguinte: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Por que, pastor? Ser obediente, ser respeitoso e ser honesto. Por que, pastor? A fim de nós ornarmos. Olha que palavra bonita. Olha que coisa extraordinária que Deus vai nos ensinar agora. A fim de nós ornarmos a doutrina de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Às vezes a gente é muito bom de doutrina, né? Chega lá na hora do almoço, é uma discussão sobre os pontos do calvinismo que é outro nível. Você vai discutir política internacional numa perspectiva cristã, pura doutrina. Crente, tela de proteção lá do computador, versículo bíblico. Aí você está falando da doutrina de Deus o tempo inteiro, mas não é obediente, não é respeitoso e não é honesto. Você acha que a doutrina de Deus está ficando bonita nos seus lábios? Não está. Olha o que Paulo está dizendo. E lembra um pouquinho da estrutura da carta de Tito. Paulo começa falando, nós somos chamados para promover a fé, a verdade e a esperança. São 3 doutrinas importantes, da fé, da verdade e da esperança. 3 coisas que a gente tem que fazer. Mas como é que eu vou promover isso? Por meio de um comportamento que glorifique a Deus. Para que naquele momento em que a gente quiser fazer a oração antes do almoço lá na empresa, as pessoas olhem para a gente e falem, olha, esse é crente, esse eu ouço e considero. Para que naquele momento que a gente estiver falando de Natal lá na igreja, lá na empresa, e estiver batendo um monte no Papai Noel, e criticando o coelhinho da Páscoa e tudo mais, o seu comportamento de ser alguém obediente, respeitoso e honesto, faça coro, amplifique a sua mensagem sobre o Natal ou sobre a ressurreição de Cristo. Obediência, respeito e honestidade são coisas que nós precisamos ter para que as doutrinas de Deus fiquem cada vez mais belas, claras e evidentes no nosso dia a dia. Você é alguém que está trazendo beleza à palavra de Deus no seu comportamento? Ou é alguém que está manchando a doutrina de Deus? Será que as pessoas, quando te ouvem, viram e falam, rapaz, vale a pena ouvir fulano, porque olha, pessoa obediente, honesta, justa, correta, respeitosa, educada, vale a pena ouvir aquela pessoa? Ou será que não? Ou será que depois que você faz aquele sermãozinho sobre ética lá na hora do almoço, falando disso, daquilo, outro, xingando o Lula de ladrão, que é verdade, depois de você fazer esse discurso todo, a pessoa vira e fala, isso aí fala lá do Lula, mas a vida dele ainda diz que é crente. Que você torne bela a doutrina de Deus na sua vida, no seu comportamento, para que Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Pastor, e qual é a motivação para eu fazer isso? Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 13, nos diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A nossa motivação tem que ser Cristo Jesus. Se você já morreu com Cristo e já nasceu, já é nova criatura em Cristo Jesus, tenha o proceder de nova criatura. Porque Ele é fiel. O Senhor cumpriu como servo as ordens que o Pai deu.
E a ordem que o pai deu a Jesus não foi uma ordem simples de fazer um relatório e entregar no dia tal. Foi a de ir para a cruz. E ele obedeceu. Jesus não apenas foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi respeitoso o tempo todo. Comeu com pecadores a fim de ganhá-los. A fim de testemunhar a fé salvadora a eles. Jesus foi muito honesto em tudo o que fez. Não julgando com usurpação o ser Deus. Podendo a qualquer momento fazer para ele pão, dinheiro, riquezas, pelo simples comando da sua voz. Mas foi honesto, cumpriu sua missão, foi obediente. Se Cristo se sujeitou a ser um bom servo assim por mim e por você, não pense que você é muito melhor do que o seu patrão diante de Deus. Você é tão sujo, tão pecador, tão impuro, tão infiel, diante da santidade de Deus, quanto é talvez o seu chefe e a sua empresa. E se Cristo fez isso, por você que é assim, por mim que também sou assim, por que nós não vamos nos dispor a fazer isso também por aqueles a quem nós servimos? Que Cristo seja a sua motivação. Se você ganhar dinheiro com tudo isso que a gente te ensinou nesta noite, ótimo, dê o dízimo. Mas do contrário, eu tenho certeza que pelo menos a glória de Deus será evidenciada na sua vida. E Deus será exaltado se você for um servo obediente, respeitoso e honesto.